Hi, Barbie! Bom, gente, certamente você já ouviu falar do filme da boneca mais famosa do mundo. Ela tá na boca do povo nos últimos meses por conta do lançamento do filme que aconteceu no dia 21 de julho e que já arrasta consigo uma série de recordes. A começar pela bilheteria. Quase 400 milhões de dólares já foram arrecadados em bilheteria pelo filme com uma semana, né? 6 dias, 7 dias aí do lançamento da película. E além disso, né, outros recordes que o filme traz também é, por exemplo, o maior lançamento da história relacionado a um brinquedo, o maior lançamento de um filme relacionado a um brinquedo, ou o maior lançamento de um filme de uma diretora mulher. Bom, gente, como a gente já sabe, tem muita gente falando do filme, né, do que ele retrata, do seu conteúdo, então eu não vou focar nisso daqui. Mas tem um ponto que tem me chamado a atenção, que é a revolta de alguns homens com a empolgação das mulheres com relação ao filme da Barbie. Não tô falando aqui daqueles caras que falam que o filme é feminista, né, que é o fim dos homens, ou que todos os homens virem gays, porque isso eu acho que não tem relevância para o debate. O que eu tô querendo focar aqui na nossa conversa de hoje é com relação à ridicularização, né, das mulheres que estão animadas, que estão se vestindo de rosa, que estão marcando com as amigas de assistir ao filme, né, que estão relembrando ali da sua história com a boneca na infância. E eu tenho uma hipótese, né, de por que essa ridicularização acontece. Obviamente, né, ela tem que parar de acontecer, mas eu queria discutir aqui um pouquinho sobre isso. Quando eu era menina, e aqui eu não tenho como falar atualmente de como as meninas brincam, mas imagino que seja muito similar, mas vou então aqui fazer um resgate aí da infância dos millennials. Quando eu era menina, a principal brincadeira das meninas era brincar de casinha. Né, brincar de casinha, brincar de cuidar de neném, ou seja, eram todas brincadeiras, né, essa brincadeira principal, brincadeiras de imitar adultas. Né? Então, imitar o que as pessoas adultas fazem, especialmente o que mulheres adultas fazem. Né? Quando você brinca de casinha, e por exemplo, você precisa pensar que o bebê está dormindo, há um controle ali, né? Tem que estar silêncio no ambiente, depois pensar se o bebê acordou, depois pensar se o bebê está com fome, todas as coisas que se faz quando você tem, de fato, um bebê de verdade. Também é muito comum que as meninas brincassem de profissões, né, de vendedora, de caixa de supermercado, de professoras, também, né, um treino aí para a vida adulta, para esse aspecto da vida adulta, sempre com profissões, né, tipicamente também ocupadas por mulheres, profissões de cuidado, enfermagem, também era uma das brincadeiras que tinham. E bom, gente, certamente aos meninos da minha época eram outras brincadeiras que eram garantidas. Eu imagino que seja algo muito similar ainda hoje em dia, né? Não tenho 40 anos ainda, então eu imagino que as coisas não mudaram tanto assim, infelizmente. Mas os meninos, por sua vez, eles podiam brincar de sonhar, brincar de imaginar, brincar de criar universos fantásticos, e aqui fantásticos na etimologia da palavra mesmo, né? E gastar horas e horas pensando em brigas e lutas e formas de vencer os monstros que ameaçavam aqueles universos que eles criavam, e evidentemente os monstros que eles criavam também. Enfim, um acesso, né, permanente ao lúdico, ao brincar, sem qualquer tipo de emulação com a vida adulta, sem imitar um homem adulto indo para uma reunião de trabalho ou um pai de família dando bronca no filho, né? Não tinha esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira. E certamente, né, gente, isso tem consequências para a vida adulta. As meninas são expulsas da infância muito cedo e de formas diversas. Desde as mais sutis, que é, por exemplo, quando a mãe ou uma tia fala, tem que depilar a perna, agora você já é mocinha, precisa se arrumar, precisa ajeitar a sobrancelha, até formas extremamente graves de expulsão da infância, como, por exemplo, o casamento forçado com homens mais velhos que elas. Não se esqueçam que o Brasil é o quarto país do mundo em casamento infantil, sendo as meninas, né, as principais crianças a se casarem. Já aos meninos, e eu lembro, né, que comigo, pelo menos, existia uma ânsia muito grande de virar adulta, né, de, pô, quando é que eu vou ser aquilo que eu estou treinando tanto para ser? Ao passo que para os meninos, né, e para os homens que eu converso hoje em dia, que são meus amigos, felizmente tenho muitos amigos homens, eles
relatam que eles não tinham a menor ansiedade para virar adultos, que para eles ser adulto parecia uma coisa chata, e que eles gostavam, né, de serem crianças, de terem aquela preservação da infância. E bom, gente, é ótimo que os meninos sejam valorizados na sua infância, que as suas infâncias sejam alongadas. O ruim é que isso não acontece com as meninas. E a consequência disso, dessa ideia de que as meninas amadurecem mais cedo, é uma ótima forma de justificar uma série de abusos pelos quais a gente passa, inclusive o abuso sexual de meninas, e também para justificar a falta de responsabilidade dos homens quando na vida adulta. E são esses homens que estão nos ridicularizando que não têm a menor vergonha, e não acho que deveriam ter também, de terem um colecionáveis, de colecionarem bonecos dos seus super-heróis favoritos, né? Isso não é um problema. O problema é quando nós somos violentadas por também queremos brincar, né? Por também queremos reivindicar o nosso direito ao lúdico, o nosso direito à fantasia. Certamente tem milhões de mulheres no mundo da minha faixa etária, um pouco mais velha, um pouco mais novas, que estão revisitando a sua relação com a boneca Barbie, né? Lembrando dos roteiros que faziam, de quem que casava com quem que brigava com quem, né? E o personagem Ken, né? O boneco ali na Barbie, ele era absolutamente irrelevante na maioria das brincadeiras, das meninas, né? As bonecas brincavam entre si, interagiam entre si, e a gente tem uma relação agridoce, né, com a boneca Barbie, porque por isso, por um lado, ela deu vazão a boa parte da nossa criatividade, teve presente muito na nossa infância, povoou nossos sonhos de mobília, de carros, de casas. Ela também trouxe para nós uma ideia de padrão de beleza inatingível, afinal de contas ela é uma boneca, né? Ela não é um ser humano, mas que pautou muito da vida de muitas meninas e de muitas mulheres. Então, a gente também tem o direito de brincar, né? Nós podemos continuar próximas do lúdico, próximas da fantasia, com a idade que a gente tem. E nós não vamos ser ridicularizadas por isso. Inclusive é isso que eu tô dizendo, os números não mentem. É o maior lançamento de um longa-metragem relacionado a um brinquedo, né? Então existe uma grande potência, um grande poder aí da relação das mulheres com essa boneca, e a gente tem direito de revisitar, de voltar para ela, sem sermos ridicularizadas. Afinal de contas, se um homem pode colecionar os seus bonequinhos de plástico, dos seus super-heróis, por que a gente não pode ir ao cinema, né? E assim, uma mulher que colecione, por exemplo, tem a coleção de bonecas, tem uma coleção de Barbie, uma mulher adulta, normalmente ela é vista como um personagem excêntrico, ou traumatizada, ou uma pessoa com algum problema de ordem mental. É assim que nós somos colocadas. Ao passo que para o universo masculino, compreendido como universo masculino, tem indústrias bilionárias relacionadas ao lúdico, como videogame, como filmes e como jogos, né? Jogos em geral, brinquedos em geral. Então a gente não está pedindo nada diferente do que aquilo que é garantido para os homens. E também é uma forma da gente relembrar que meninas são crianças e que a gente tem que prolongar a infância delas o máximo possível, né? O máximo, porque existe toda uma vida, uma criatividade, uma ingenuidade, uma inocência e uma potência na infância que é extirpada muito cedo das meninas. E falando em meninas, né, gente, vocês conhecem alguma mulher adulta que é elogiosamente, valorosamente chamada por menina? Aqui, com exceção da Ana Maria Braga, que acorda todos os dias as suas meninas, não temos, né, gente? Já homens adultos são publicamente referenciados de maneira elogiosa como meninos, como, por exemplo, o menino Ney, né, o jogador de futebol Neymar, que comete uma série de coisas bastante estranhas e há suspeitas ali sobre ele de violações ambientais, de violações fiscais, de violações de corpos de mulheres, mas mesmo assim ele ainda é visto como um menino. Então, eu não quero ser vista como uma menina porque eu não sou. Eu sou uma mulher adulta, mas eu quero ter o direito, enquanto uma mulher adulta, de me relacionar com o lúdico para que eu, inclusive, possa ser uma boa mulher adulta para crianças. Uau!